situações que precisamos neste tempo. Senhor, nós submetemos a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, os nossos corações a Ti. E Te pedimos, Senhor, Te manifesta neste lugar, Espírito Santo. Te convidamos a tomar o Teu lugar de honra e autoridade, domínio. Nós submetemos este tempo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos rodar o microfone. E quem vai fazer a primeira pergunta? Deixa eu só servir no chá. Vai lá. Vamos lá, primeira pergunta. Como diferenciar submissão de atuação da própria identidade? Referente ao mulher. Então, questão de submissão é um grande tabu para todas, né? Porque eu entendo que hoje é o que mais tem se batido na tecla, né? No mundo em que vivemos, na sociedade em que estamos, onde o feminismo tem tomado conta. E é engraçado, né? Porque tu vê pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o Senhor, não entendem e querem pregar a palavra. Querem falar daquilo que não entendem, querem falar daquilo que não conhecem. E falam coisas a respeito da submissão que não tem nada a ver. A submissão bíblica não é anular a mulher. Que a pergunta é anular a identidade da mulher. Até que ponto é isso? Né? Em primeiro lugar, submissão não tem a ver com calar a voz da mulher. Submissão não tem a ver com a mulher não ter opinião e não ter a sua identidade. Todas nós temos a nossa identidade. Nós somos cabeça pensante, não é? Todas nós temos os nossos pensamentos, os nossos discernimentos, nosso entendimento sobre qualquer situação. Então, nós somos um ser pensante, tanto quanto o homem. E a submissão, que é bíblica, ela não remove isso da mulher. Ela não tira isso da mulher. A submissão bíblica, na verdade, ela se refere a você respeitar e reconhecer a autoridade do sacerdócio do seu marido. E você cooperar com ele nesse sacerdócio, na missão que Deus deu a ele, no trabalho dele de chefiar a casa, de cuidar da casa, e nem de uma forma de xingamento e ofensa. Quando eu falo homens ignorantes, eu estou falando de pessoas sem conhecimento, certo? Então, homens ignorantes usam da palavra da submissão da mulher para colocar um cabresto no jugo de escravidão. E isso não é bíblico. Está errado. Não é assim que a palavra fala. Tanto que nessa mesma palavra que o Senhor fala para a mulher, sejais obedientes e submissas aos seus maridos, logo em seguida fala, homens, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então ele coloca o homem num nível de responsabilidade muito grande, porque ele está colocando o homem no lugar de morrer pela esposa, de se entregar por ela, de um sacrifício, de se sacrificar por ela. Logo, um homem que exerce essa função de fato dentro do lar, de que ele se sacrifica por sua esposa, cuida dela, é capaz sim de morrer por ela, que mulher não vai se submeter a um homem desses? E se submeter, não estou falando de se colocar abaixo, porque a Bíblia não coloca a mulher abaixo. A Bíblia coloca a mulher do lado. Que é outra questão que as pessoas confundem quando se trata da submissão. Porque a submissão não é estar abaixo, é estar do lado. Então ela tem que andar lado a lado com o seu marido. Lado a lado, construindo uma linha de respeito. E sim, ela tem a sua identidade e o homem
consegue trazer para fora uma parte da mulher que nem mesmo ela sabe que tem. Porque eles constroem junto. Eu costumo dizer que muitas coisas que hoje eu tenho coragem de fazer é porque eu tenho Leandro. Porque por eu ter ele, eu me sinto tão protegida que eu tenho coragem e ousadia de fazer. Entende? Que se fosse eu sozinha, eu não teria. Mas por ter ele, veio para fora coisas que eu não sabia que eu tinha, capacidades que eu não sabia que eu tinha. E por causa dele, por ele viver no sacerdócio dele, isso veio para fora. Ele trouxe para fora isso. Então, o homem que vive no sacerdócio, ele também consegue fazer isso. Da mesma forma como a mulher tem o poder de trazer para fora a existência, coisas maravilhosas do seu esposo, ele também tem. Ok? Próximo. Na verdade, a submissão ela não muda a identidade. E ao contrário, submete ao homem para aflorar a identidade da mulher. Exatamente. E se ela está anulando a identidade da mulher, então isso não é submissão. Isso já se tornou uma escravidão. Então, isso já não é Bíblia. Não tem amparo. Então, a mulher, nessa situação, se ela se encontra nesse lugar, onde ela tem sido anulada pelo seu marido, ela precisa urgentemente orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor desperte e confronte o seu marido. Não estou falando de questão de agressão, certo? Isso aí é outro assunto, né? Que é outro tabu, mas a gente pode entrar depois nesse assunto, se vocês quiserem. Porém, não estou falando desse contexto, estou falando do contexto do homem que não dá ouvidos, ele não valoriza a opinião da sua esposa, ele não procura os seus conselhos e ele não reconhece nada dela, entende? Estou falando desse sentido. Nesse sentido, se a mulher se encontra nesse lugar, onde ela não tem voz dentro do lar, o marido não reconhece aquilo que ela carrega, nessa situação específica, eu digo para essa mulher: ora para que Deus abra os olhos do seu marido. Não entre numa briga constante. Por quê? Porque aí você acaba entrando num lugar de desgaste no relacionamento. A melhor coisa é a oração. E eu sou a mulher chata da oração, eu falo para todas as mulheres: ora. Por quê? Porque muita coisa na minha vida, na minha casa, no meu casamento foi transformado porque eu orei. E uma das coisas que eu orava muito era por essa questão. Porque eu vivi esse quadro dentro da minha casa, onde o meu marido, ele não validava nada do que eu falava. Ele não levava em conta. Para ele, eu nunca sabia de nada. Esse era o entendimento dele. Eu nunca sabia de nada, eu nunca entendia nada, eu não entendia as coisas. E eu disse: poxa, como assim não entendo? Eu sou uma beba? Sou uma beba, eu não entendo de nada. Então, eu sei que Deus me levou para este lugar de orar por isso. Eu disse: Deus, eu preciso que ele abra os olhos, que ele entenda que eu estou aqui do lado dele, para somar. Eu quero ajudá-lo, eu tenho visto ele tomar decisões erradas, fazer escolhas equivocadas e que trouxe prejuízos para a nossa casa. Então, Deus, eu preciso que ele abra os olhos, que ele enxergue que eu estou aqui para somar. E que sim, eu tenho algo para contribuir. E eu orei por muito tempo. E com a graça do Senhor, o Senhor fez. O Senhor abriu os olhos dele, o Senhor fez ele enxergar. Tanto que isso foi algo que mudou muito o nosso casamento. Foi uma das coisas que mudou drasticamente. Minha pergunta já tinha mandado. Essa pergunta. Tem problema com isso? Então, quais as atitudes que a igreja tem que você como pastor se sente desonrado? Essa é boa.
pessoas que levam para um extremo, né, o seu benefício. Dá um jeito de manipular e trazer para o seu benefício. Então, uma das coisas a respeito da honra que muitas pessoas colocaram um fermentozinho, que é agora é só oferta, né, dinheiro. Né? Então, eu vou te honrar te dando um presente, te dando dinheiro, tá? Não tem nada a ver com isso. Também é uma forma, mas eu entendo que também existe um momento certo para isso, existe uma situação específica para isso. Porém, eu entendo que a honra ela é muito mais profunda que isso. A honra ela é um nível de importância que você dá para essa pessoa. E a forma como você trata e respeita essa pessoa. E eu tenho para dizer para vocês que a honra ela fala muito mais quando você está fora da presença daquela pessoa. Entende? Quando você não está na frente dela. Aí vai mostrar se você honra ou não. E uma das coisas que de verdade mais faz com que eu me sinta desonrada como pastora, e acredito que o Leandro também, é principalmente dedicamos o nosso tempo para ensinar, para aconselhar. Quando a pessoa vem com aquele desespero, né? Tá tudo ela na forca, e daí vem com aquele desespero, chora, se descabela, estou desesperado, não sei o que fazer. E aí você está ali ouvindo todo o drama, e eu não sei se as pessoas têm esse entendimento de que toda pessoa vem no seu desespero, abrir seu coração e pedir um conselho, no tempo que a gente está ouvindo, né, aquela pessoa ali, rasgando o coração, trazendo todo o drama, todo o problema, nós que estamos ouvindo, nesse mesmo instante nós estamos em espírito pedindo, Espírito Santo, o que eu digo? Qual é a tua palavra para essa pessoa? Sabe, ao mesmo tempo que a pessoa está me apontando o seu problema, me trazendo um problema, nesse mesmo instante eles vão ouvir e dizer, Deus, e aí, o que eu digo? Qual é a direção que o Senhor tem? Porque nós não aconselhamos, gente, eu falo isso pelo meu pastoreio, tá? Eu pastoreio do pastor Leandro, ok? Outros pastores eu não posso falar por eles, não posso falar pelos demais, mas eu posso falar pelo meu pastoreio. A gente não dá conselho segundo a nossa vontade, o meu achismo, a minha razão. Entende? Eu dou conselhos guiados pelo Espírito Santo. Então, quando eu me sinto pressionada, é quando eu tiro aquele tempo para ouvir a pessoa, e eu aconselho a pessoa, dou uma diretriz para ela, só segue por aqui, faz isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai romper. Não vai ser fácil. E olha que, dependendo da situação, eu ainda faço questão de dizer, ó, não vai ser do dia para a noite. Eu faço questão de falar, ó, dependendo do que é, não é do dia para a noite. Isso aqui pode demorar, mas persiste e segue fazendo isso. Dá o que? Um mês? Se é que dá um mês, a pessoa vem se queixando dessa situação. E daí tu pergunta, tu fez? Dessa problema daquela parte de paisagem. Aí eu já sei como fez. Aí, ou seja, nesse momento eu me sinto desonrado. Entende? Por quê? Por quê? Porque eu me coloquei à exposição. Eu ouvi, tu depositou todo aquele lixo. Eu me coloquei naquele lugar. Te limpei, eu ouvi aquele peso. Busquei um conselho da parte de Deus para a tua vida. E você não seguiu. Essa atitude de não seguir demonstra o quê? Que você não confiou na voz do seu pastoreio. E aí tem um problema, né? Porque a palavra fala que a ovelha ela ouve e reconhece a voz do pastor. E aí, quando você tem um conselho, uma diretriz da parte do seu pastoreio, você não reconhece essa voz e você não segue. Sabe, as pessoas tratam isso com muita banalidade, muitas vezes as pessoas se validam daquela filosofia, que agora existe liderança abusiva, então toda liderança virou abusiva.
tira o teu direito de ir e tomar suas próprias decisões. Entendeu? Liderança abusiva, ela chega no nível onde ela rouba de você o direito de tomar as suas decisões. Onde ela te manipula para que você faça as vontades dessa liderança e ela suga tudo de você. Tudo. A tua energia, o teu tempo, o teu dinheiro, ela suga tudo de você. E simplesmente para que ela, o nome dela seja levantado, porque não visa o reino. Liderança abusiva não visa reino. Liderança abusiva visa levantar o seu próprio nome. Visa o seu próprio reino, não o reino do Senhor. Então, uma liderança abusiva, ela não vai te dar essa liberdade de você tomar as suas decisões, de você expressar suas opiniões. E ela vai sempre ter uma forma de chantagem para te controlar. Liderança abusiva usa chantagem. A chantagem é uma ferramenta corriqueira do manipulador abusivo. E ele usa tudo. É a chave mestra. É a chantagem. Vai te chantagear de todas as formas possíveis para te controlar, para ter domínio sobre você. E aí o que acontece? Quando essa liderança abusiva vê que ela não tem mais nada para tirar de ti, ela te dá. Sobre o diálogo, quero saber se manipulação. Quando não há diálogo, quando é para ter diálogo, não tem que seja uma amizade, um relacionamento, enfim. Uma procura ter diálogo, a outra não quer, ou simplesmente não quer. Certo? Aí nós precisamos identificar níveis de relacionamento, né? Em termos de amizade, o que eu digo? Se a pessoa não quer, né? Então, vai fazer o quê? Se afasta. Eu nessa questão, gente, é engraçado, né? Por isso que às vezes as pessoas ficam bem assim comigo, né? Por quê? Porque eu adotei algo para minha vida. Em defesa, não é uma defesa, mas Ok? Vai ficar só no oi, tchau. Faz bênção de Deus. Faz bênção. Deus te abençoe, irmão. Tudo bem? Bem? Ok, aleluia. Deus te abençoe. E eu fico nessa. Eu não tenho uma distância segura. Mas a minha porta sempre vai estar aberta. Essa é a diferença. Eu deixo a porta aberta. Certo? Isso eu falo no campo de amizades. Certo? De relacionamento da igreja, irmãos, eu trago a pessoa. Quem se aproxima de mim vai ter a porta sempre aberta. Sempre aberta. Agora, se eu sinto da parte de alguém uma certa resistência, eu ok. Então eu coloco um limite. Tchau e bênção, Deus te abençoe. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Ok? Tudo bom. Agora, deixa eu até tomar um gole, tá? Deixa eu tomar meu chá. Agora, quando se trata do casamento, aí você tem um problema. Porque em casamento é essencial ter um nível de comunicação profundo. Porque quando casamos para nos tornarmos uma só carne. E se tornar uma só carne é você ser um só. Você ter o mesmo pensamento não é que você tem que pensar igual, tá? Estou dizendo o mesmo pensamento de vocês caminharem sempre para o mesmo lado, com os mesmos objetivos, caminharem juntos, certo? Só que como vai ter isso se não sentarem a conversar? Como vai ter isso se não se ouvirem? Se não fazerem planos? Se não ter uma discussão? Vamos abrir um parênteses aqui. Discussão é uma coisa, briga é outra, ok?
Briga, você vai ter ofensa, você vai ter xingamento e não chega a lugar algum. Discussão, eu vou falar, você vai falar, nós vamos nos ouvir e vamos chegar no denominador comum. Discutir sobre o assunto. Exatamente. Então, é importantíssimo dentro do casamento ter isso. Porque, lembra que na reunião de casais falamos sobre nós não fugir das conversas difíceis. Porque são nas conversas difíceis que a gente vai ter mais a cumplicidade, a intimidade. E sabe o que é engraçado? Que na noite dos casais eu fui deitar. E aí até a mente, né, desligar e tal, eu vi um videozinho do casal que eles fizeram, não sei quantos fizeram aquele vídeo, né, eu sei que era tarde da noite, os dois ficaram de cara, e ele falando assim, gente, a gente acabou de ter uma conversa difícil. De um assunto que estava se arrastando há anos e que estava destruindo o nosso casamento. E hoje nós resolvemos ter a conversa difícil. E conseguimos resolver. E ele disse assim, e daí ele ela junto. Então a gente só quer dizer uma coisa para vocês. Não fujam das conversas difíceis. Quando eu ouvi aquilo, eu disse, meu Deus, nós falamos sobre isso essa noite. Então o que acontece? Por que muitas vezes não há essa comunicação entre o casal? Porque estão sempre fugindo da conversa difícil. Porque tem medo do que o outro vai pensar, do julgamento, e aí ao invés de ter uma discussão saudável, vira briga e ofensa. Porque aí quando eu vou trazer a conversa difícil, eu não consigo ouvir o outro sem eu pegar e ter que dar aquela alfinetada, sem aquela palavrinha de ofensa, que eu sei que vai me incomodar, entende? E isso não é legal. Então, aí o que acontece? Se coloca essa barreira entre o casal. Não vou nem conversar, porque se eu for conversar, vai virar em briga, vai virar em guerra, e não. Então, muitas vezes a gente não consegue ter essas conversas por causa disso. E aí, não se tem comunicação. Porque se tem um problema, e o problema não resolve. E uma das coisas que eu consegui identificar no meu casamento, lá atrás, eu estou falando isso para vocês, a minha filha tem 15, eu posso dizer aí que uns 13 anos atrás, tá? Em torno de 12, 13 anos atrás, que eu comecei a identificar foi porque quando eu tentava falar algo para o Leandro, ele entendia uma coisa. E quando ele tentava falar uma coisa, eu entendia outra. Aí acabava que, às vezes a gente falava, eu estou falando grego, está entendendo aramaico. Nós falávamos assim, eu estou falando grego, estou falando aramaico. Então, precisa variar essa linguagem. A gente fala muito das linguagens, as 5 linguagens do amor, certo? E eu vou te dizer que existe a linguagem certa de comunicação para cada relacionamento. Muitas vezes a gente não consegue se comunicar com o cônjuge porque nós estamos falando da frequência errada. E nós precisamos alinhar a frequência. E uma das coisas que me ajudou muito nesse tempo foi quando eu comecei a orar e disse, Deus, eu preciso ter amizade com meu marido, eu preciso que a gente alinhe essa comunicação. E eu comecei a orar sobre isso. E foi uma das coisas que Deus começou a me trazer o entendimento. Que, olha, você está falando de uma forma que ele não está entendendo. E eu disse, Deus, então eu preciso que o Senhor me ajude a minha fala. Eu preciso saber como falar, quando falar, em que tom falar. Porque eu sou uma pessoa extremamente expressiva. Esse foi uma aula que eu fazia muito teatro quando eu era criança, né? Então eu sou muito expressiva, muito teatral, porque eu fiz muito teatro. Enfim, então o que acontece? Eu comecei a orar muito sobre isso. Deus, eu preciso falar de uma forma que ele entenda. Porque eu comecei a perceber que eu falava de uma forma que era o meu entendimento, mas não era dele. A frequência estava errada.
Então eu comecei a orar. E eu comecei a pedir para Deus essa sabedoria. Deus, como eu falo? Porque aí Deus começou a me mostrar, e é engraçado, é que quando eu comecei a orar sobre isso, Deus começou a passar um filme na minha cabeça de todas as que a gente discutia. De a gente começar a falar e do nada ele se armava e daí a bonita aqui naquela época, né? Naquela época a Miriam ainda levantava aquela bandeira, eu não lembro, desaforo para casa, e eu não vou baixar a voz para baixo, e eu ia para cima junto. E ia para cima junto. Deus não me obriga. Deus não me obriga. Aí o que acontece? Deus começou a me trazer um filme. E aí o Senhor começou a falar. Aí foi engraçado, porque daí eu começava a visualizar todas as nossas brigas e o Senhor falava: ó, aqui quando tu falou isso aqui, assoou um gatilho nele. Eu, uau, como assim? E o Senhor disse: ó, essa frase tua aqui acionou um gatilho de defesa dele. Por isso ele se armou. E você tá, mas por que isso? Aí o Senhor dizia para mim: fala para ele de novo. E eu, pá, sério? Fala com ele. E aí eu ia lá no coração. Às vezes eu ficava uma semana orando: Deus, prepara o meu Deus, prepara o coração do meu marido, me ajuda. É sério, eu fazia isso. Senhor, prepara o coração do meu marido para que a gente consiga conversar, me ajuda a falar a palavra certa, não me deixa falar besteira, e papapá, e orava, até chegar. E era engraçado que eu orava e dizia: Deus, prepara o ambiente, né? Eu orava muito por isso. Prepara o ambiente para a gente poder ter essa conversa e tal. E chegava na hora. É engraçado. As crianças adormeciam e entravam em coma. Eu acho que o Espírito Santo ia lá, dava uma dosezinha assim para eles, desligava os dois, e os dois entravam num sono tão profundo que nós podíamos quebrar a casa que eles não iam ouvir. E aí eles eram pequenos. E aí nós íamos ter a conversa. Aí eu falava para ele: Leandro, quando a gente conversou, quando eu tentei falar contigo sobre tal assunto, aquele dia, e eu falei isso, eu vi que tu te armou. Mas por que tu te armou daquele jeito? Eu quero entender. E teve assim, aí às vezes ele fala assim: mas sabe que eu nem parei para pensar nisso? Ele nem tinha se dado conta. E eu disse: não, mas realmente foi o que aconteceu. Mas por quê? O que tu sentiu? E aí nós começávamos a conversar, e aí nós começávamos a fazer um mapeamento. E aí quando via, nós recordei, ele começava a fazer uma situação lá da infância dele, e daí eu disse: tá, mas eu não sou essa criatura. Eu não sou esse fulano. Eu disse: eu não sou ele, sou idiota. Sou idiota. Então, assim, não, mas não é isso, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis fazer. E aí nós conseguimos, daí eu recapitulava, e daí eu explicava o que eu falei. E aí nós fomos alinhando a frequência da comunicação. Uma das coisas que também eu fiz muito nessa época foi escrever. Porque se eu falava, misericórdia, eu nem terminava a frase. Ele já me cortava, ele já vinha com a sentença, e papapá, e eu, meu Deus do céu, eu nem consegui terminar meu raciocínio. E olha que eu sou uma pessoa que eu raciocino muito, e eu monto todo um quadro, né? É engraçado, eu não consigo ser, gente, é engraçado, eu não consigo mudar isso, é difícil. E daí, o que acontece? Eu comecei a escrever para ele, porque aí ele ia, prestava atenção no que eu estava falando, aí ele conseguia entender. Daí ele vinha falar comigo: não, é assim, e daí, mas aí foi que a gente começou a alinhar, porque daí, né, nesse tempo, foi quando eu comecei a entender de que forma eu expor as coisas, que eu deveria expor para ele as coisas que não ofenderia, que não acionaria gatilho, mas que ele daria atenção e também falaria coisas que eu precisava ouvir também.
muitas vezes a gente quer falar as coisas pro nosso marido e acha que a gente está arrasando, né? E daí daqui a pouco o marido vem e fala a versão dele, e daí tu olha assim, pisei na bola. É errado, senhor. Acontece. Fazer o quê? Acontece, é uma realidade. Então, nós também temos que estar pronta para isso. Para ouvir a versão deles e reconhecer, não, peraí, quem está errado na história sou eu. Não é ele. Sou eu que estou errado. Eu que vim, eu tinha uma visão e ele estava com outra e a visão dele está correta, a minha não. Então, também uma das coisas que implica nessa comunicação é quando nós somos orgulhosas de não aceitar, quando a gente vai com todas as nossas verdades e nossas razões para eles e eles vêm e quebram com tudo, com toda a nossa ideiazinha. E daí eles vêm e arrebentam com tudo. Não, peraí, não é assim. O que tu está vendo está errado, o que tu está pensando está errado, não é por aí. Tu não está vendo isso, tu não está pensando, eu estou pensando isso. Aí quando tu olha os poréns dele, e aí tu misericórdia, ele está certo. E aí a bonita que é orgulhosa aqui, que não quer admitir. E eu vou te dizer uma coisa, mulher bicho birrento. Ou mulher bicho birrento, que não gosta de dar um braço a torcer. Entende? Então é uma das coisas que gera problema na comunicação. Então acho que o primeiro passo para a gente também aprender a se comunicar é aprender a ouvir. Ouvir. Você procurar ouvir ele em primeiro lugar. Fala como tu tem que enxergar, o que tu pensa. Quem de vocês aqui teria coragem de chegar hoje e pedir para o seu marido, eu quero ouvir tudo que tu pensa a meu respeito, quais são tuas queixas, quais são teus elogios, aquilo que está legal, aquilo que não está, aquilo que eu tenho que melhorar, aquilo que está ok, que eu só tenho que aperfeiçoar. Quem de vocês aqui teria coragem hoje de fazer essa pergunta para o seu marido? Eu já fiz. Então casado. Porque muitas vezes a gente não está disposta a ouvir eles. Entrando nesse assunto, nesse tópico, tu sabe que eu e o Bruno, não sei se foi depois de uma conversa que eu tive contigo, ou depois teve uma conversa com o pastor Leandro, não lembro. Mas a gente começou, volte e meia a gente faz essa manutenção, a gente chama de manutenção, de sentar e falar o que um não gostou do outro. Porque a primeira conversa, na verdade, de como tu me vê, como mulher, como mãe, como esposa, como pessoa individual, como pastora, como isso, como aquele outro. E a primeira conversa, ela sempre é mais difícil, né? Porque é muita coisa acumulada. É muita coisa acumulada. E da mesma forma, eu também tive a abertura de poder falar para ele. E o mais interessante foi que ele ficou quieto e ouviu, sem interrupção, sem um apontar o dedo na cara do outro. Glória! E eu creio que a gente, quando a gente começa a fazer essa manutenção, a gente chega num ponto de amadurecimento do casamento. Porque tu aprende a ouvir e tu aprende a falar, né? Porque quando a gente, né, por experiência própria, quando a gente começou a fazer essas manutenções, o nosso convívio, o nosso relacionamento no dia a dia, né, ele foi ficando mais saudável, mais harmonioso. É casamento perfeito? Não é. Mas isso vai fazendo com que tu não tenha receio, ou medo, ou insegurança de falar alguma coisa. Porque tu acaba criando uma confiança que tu achava que tu já tinha. Mas na verdade você não tinha, né? Então quando a gente começou a fazer essa manutenção de um realmente poder falar pro outro o que não gosta, o que está incomodando e vice-versa, foi libertador, na verdade. Porque houve uma cura, um amadurecimento e veio uma saúde, né, para o casamento. Isso é muito importante. Não, realmente, isso é transformador. Quando você começa a alinhar isso, você ganha muito no casamento.
E gera cumplicidade, gera parceria, gera respeito. Mas até chegar nesse ponto, vai na oração mesmo. Vai na oração, pede para Jesus estratégia. Deus, o homem está difícil de vida, estou tentando, mas não tô tendo êxito. Ora e peça para o Senhor estratégia. Senhor, eu preciso de estratégia. Eu tenho tentado, mas não estou tendo abertura, não estou tendo êxito nisso. Ora, porque se eu não tenho como dizer para vocês, façam como eu fiz. Porque meu marido, ele tem uma personalidade, ele tem um jeito e tal. O de vocês, cada um tem o seu, né? Então você tem que aprender, você tem que conhecer a frequência do seu marido. Qual é a frequência dele? Qual é o nível dele de entendimento? De emocional? Né? Porque tem tudo isso, você tem também que entender qual é o nível de maturidade emocional que o seu marido tem. Então você precisa procurar entender isso e buscar essa sabedoria em Deus. Pode falar. Bom, tá certo que eu estou pouco tempo casada, mas eu fiz essa pergunta já um mês, já nem um mês. Então eu fiz essa pergunta para ele, eu perguntei. Mas lendo o livro, tendo nosso tempo, eu perguntei para ele. O que tu vê em mim? Como é que eu estou? Jesus. Fazendo as coisas certas, sabe? Claro, não foi assim, uma pergunta já mais específica. Sim. E ele falou o que pensava de mim, como é que eu estava, sabe? Acho que não tinha nenhum tempo, tinha mês de casamento. Não tinha mês de casamento, era um mês de casamento. Eu fiz essa pergunta. Eu e o Juninho, como casado, já fez isso por mim. Mas é importante, mas eu digo assim, essa é uma pergunta que eu entendo que de tempo em tempo eu preciso fazer. De tempo em tempo é importante. E quando você pergunta e ouve, digamos assim, alguma coisa que ele diz para você, precisa mudar nisso, isso aqui me incomoda, eu penso que a gente tem que orar em cima daquilo ali e dizer assim, Deus, isso está incomodando ele. Ele apontou isso aqui como necessário, uma mudança na minha vida. Então, me ajuda a entender como fazer. Entende? Uma das coisas que o Leandro pedia muito para me mudar, e era uma coisa que aquilo para mim já era um martírio, sabe? Era um martírio para mim aquilo. Já era uma guerra minha de muito antes de eu conhecer ele. E ele disse para mim, tu precisa, isso aqui não era Deus. Eu disse, meu Deus, mas... Aí um dia eu lembro que aconteceu uma situação e ele veio, apontou de novo e eu desabei para ele. Eu disse, Leandro, tu não tem noção do quanto eu oro para Deus mudar isso na minha vida. E Deus não muda. Eu disse, não pense que eu não levo em consideração isso que tu está falando. Mas é algo que é uma oração constante na minha vida e não é de hoje. Eu falei para eles, eu chorava. Eu lembro que eu chorava. E eu disse para ele, então eu não consigo entender. Eu disse para ele, de verdade, eu não sei o que eu tenho que fazer para mudar. Porque eu tenho orado e não é de hoje. E passou-se o tempo. Passou-se o tempo e eu continuei essa guerra, essa luta e tal. Até que um dia cai na minha mão o livro O Despertar da Leoa. Esse livro foi um bálsamo na minha vida. Foi um bálsamo. E quando eu li aquele livro, eu terminei aquele livro. E eu cheguei e disse para ele, eu nunca mais vou pedir perdão de ser quem eu sou. Ele arregalou os olhos assim, como assim? Eu entendi que tudo isso que eu tenho lutado contra sou eu. E Deus não vai tirar. Deus já tem lapidado para usar da forma correta. Mas Deus não vai remover porque faz parte da minha identidade, faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. E eu não vou mais pedir perdão por ser quem eu sou. Ele arregalou o olho assim. Ok? Ele ficou sem palavras. E aí eu falei para ele, eu comecei a explicar tudo para ele.
tudo que Deus tinha trazido ao meu entendimento quando eu li aquele livro e tal. E sabe que é tão engraçado que depois que isso foi resolvido em mim, nunca mais foi pauta de briga e discussão dentro da minha casa. E eu entendi que era eu que tinha que me resolver. Eu entendi que aquilo não era um problema, porque aquilo não era resolvido em mim. E se tornou um problema da casa. Olha que louco. Se tornou um problema do meu casamento. Porque era algo que eu não tinha resolvido em mim. E depois que eu me resolvi, acabou, não foi mais pauta de discussão e contenda dentro de casa. Por isso que é importante que quando teu marido apontar algo para você, ore, não jogue fora, não se ofenda, ore. E quando você entender que você sozinha não consegue, peça para ele, me ajuda. Tem muita coisa que eu digo para o Leandro, eu preciso da tua ajuda nisso. Eu vou precisar da tua ajuda nisso. Então, peça ajuda. Seja humilde. Se submeta ao seu marido. Peça a ele, me ajude nisso. Eu preciso que tu me auxilie nisso. E eu tenho certeza que vai ajudar em muito. Ok? E tu sabe que, entrando nesse gancho ali da frequência da fala, o Bruno já comentou comigo, a gente já falado comigo sobre essa questão. Porque nós estávamos conversando dentro dessas conversas e ele falou assim para mim: tu sabia que tu tem um poder muito grande nas tuas mãos, mas tu não sabe usar? Não, como assim? Não, porque tu tem o poder de me convencer qualquer coisa, de me pedir qualquer coisa que eu vou fazer por você ou pela casa. Só que às vezes a forma que você chega para falar para mim ou chega para me pedir, você vem de uma forma que eu já me armo e eu rejeito e eu luto contra. E aí eu entendi, cara, não só eu, mas todas as mulheres, entendendo a frequência que o seu marido entende, porque nós também temos uma frequência, na verdade, nós temos uma frequência. Se o Bruno chegar para mim, vamos supor, sendo, não vou dizer arrogante, mas grosso, que a maioria das vezes os homens são grossos, né? Não que eles são grossos, mas às vezes eles estão no automático e o tom de voz a gente recebe como grosseria. E a gente é frágil, não frágil, a gente é frágil. E a gente acaba recebendo dali, a gente acaba se magoando, então a gente também não recebe naquela frequência. E quando ele me falou, eu disse: não, agora eu entendi que ele tem uma frequência para entender. E eu também tenho uma frequência que eu também recebo para poder entender. Então, quando você acaba entendendo o seu marido acaba entendendo a sua esposa, a casa, o casamento, enfim, entra num equilíbrio e que a casa em si vai entrar numa harmonia, porque querendo ou não, quem tem filho, né? Ou até mesmo quem não tem filho, já vê que o ambiente da casa fica desnorteado, fica pesado, quando não há essa harmonia. Então, essa frequência da voz é muito importante, porque a mulher ela é conhecida como o pilar, a coluna da casa, e o marido é conhecido como o telhado da casa, que faz a cobertura. Então, às vezes, tem coisas que eu falo para o Bruno que é muito fácil para mim entender, e muito fácil de resolver para mim, eu estou ali para resolvido, mas ele tem uma dificuldade em certas coisas que é difícil. Então, eu, como coluna, eu tenho que dar esse sustento e esse suporte na frequência certa para que eu consiga auxiliar ele a vencer por ali. Mas no meu momento, que tem coisas que para mim é difícil eu vencer, é difícil entender, para ele é fácil. E às vezes ele fala: isso para mim não é fácil, isso aí, isso aí, e não é. Então, quando a gente precisar dessa ele vai descobrir. Então, o nosso papel, né, é uma via de mão dupla, né? Foi abordado sobre a questão da submissão da mulher, sobre a comunicação, sobre a frequência, sobre a harmonia, o equilíbrio. Eu creio que é um quebra-cabeça que uma vai se enquadrando, né? Porque quando os dois entendem, e os dois entendem caminho para isso, um ajuda o outro. E
quando foi falado dessa questão da submissão, de entender e do papel importante que a mulher tem nessa submissão, que é sobre a missão do marido, me veio muito forte a imagem de uma escavadeira que quando tu se submete, o outro vem lá e te tira daquele lugar, sabe? Ele te tira para caminhar junto com ele. Então, quando tu entende o teu papel e ele entende o papel dele, os dois trabalham junto para que essa engrenagem comece a funcionar, é um ponto muito importante para quem é cristão, entendeu? Caminhar junto nessa harmonia. Eu tinha que falar assim, né? Fico imaginando, tipo, que nem eu e o Júlio, a gente tá caminhando pro casamento. A Márcia agora tá casada. Então eu acho que o casal se conhecendo agora, tentando levar essa essência, não perder essa essência de estar sempre, né, se comunicando, não estou falando bem certinho, mas acho que elas vão entender. De não perder essa essência de estar sempre se comunicando, perguntando um pro outro se precisa melhorar, porque eu acho que é isso que eu e o que estamos fazendo. Não estamos perfeitos, jamais. Nossa, tem muita coisa assim, mas é o básico assim, a gente começar a se conhecer agora, né? A gente está se conhecendo e tentar não perder isso que a gente está fazendo agora, né? Sempre construir. Vamos dizer diariamente também não, porque a gente tem uma vida bem corrida, né? Mas não perder isso, né? De estar sempre se comunicando. E eu e o agora a gente está sempre se perdoando. Gente do céu, meu Deus. Eu falo mais por mim, cara, porque eu sou a mais quieta, né? Eu achava que o Ju era mais quieta, meu Deus do céu, gente. E pra mim é bem difícil se comunicar, assim, de botar as coisas pra fora. Mas acho que isso é legal, porque tu vai conhecendo o outro, né? E o bom não perder a essência, né? De sempre tá se curtindo. A questão é o que? Quando a gente namora, existe muita conversa. E depois que casa, nós caímos numa rotina e acabamos esquecendo que somos seres que estamos em constante evolução, mudança. Eu não sou mais a Miriane de 10 anos atrás, eu não sou mais a Miriane de 1 ano atrás. Entende? Muita coisa Deus vai mudando, vai transformando. Quando você vive no Evangelho, você vive uma vida de constante transformação. Então, o erro mais comum que o casal comete depois do casamento é deixar de se conhecer. Porque, sabe que é uma coisa muito engraçada que eu hoje, gente, quando a gente casou, eu tinha pavor de manga, eu não conseguia nem o cheiro. Nem suco de manga, nada. Pensa numa fruta que eu detestava, era manga. Esses negócios, esse cheiro, eu detestava. Agora, estou beirando meus 40, que agora eu ainda faço 40. Já começa por aí. Vocês acreditam que eu sou apaixonada por manga? Mas tu ainda gosta de uma comida. Eu, esses tempos, nós ganhamos umas quantas, o pessoal me deu para o Leandro as mangas. Eu quase que não ganhei.
mudanças que Deus está fazendo internamente de cada. Porque da mesma forma como coisas que antigamente eu não tolerava, hoje eu levo de boa. Porque o Senhor foi me levando a um nível de entendimento, de maturidade, que hoje para mim já. Eu não vou me estressar com isso. Chega. Está entendendo? E a mesma coisa é Ele. Eu mudou o paladar, mudou tanta coisa. Então, de tempo em tempo, eu pergunto para o Leandro, tu acha que agora é isso? Isso vai constante, porque essa é a vida do cristão. Está entendendo? Por isso que a vida do cristão não é monótona, porque ela vai ser constante transformação. E tem que ser assim. E exatamente por nós estarmos em constante transformação que nós não podemos parar de conhecer o nosso mundo. Precisamos manter-nos de tempo em tempo, fazer o questionário básico e você procurar conhecer. Ah, tem que gosta então bora lá, vamos fazer uma coisa legal. Entende? Isso é importante. Mas Um monte de perguntas, uma pergunta só. Como podemos lidar com a ansiedade de forma saudável, confiando mais em Deus e não deixando que ela controle nossas emoções? E quando passamos por situações que nos machucam ou nos irritam, o que podemos fazer para não agir no impulso do momento e acabar ferindo alguém com palavras ou atitudes? então, agora vai acionar o modo terapêutico. Deixa eu só pegar para comigo. Então tá, bora lá. Deixa eu falar um negócio. Primeiro a gente tem que entender o que é ansiedade, certo? A ansiedade, ela é um medo de alguma coisa ou um anseio por algo que não aconteceu ainda, certo? Existem níveis. Quando a ansiedade é um problema? Porque existe a ansiedade saudável, que é aquele nervosismo antes do casamento, ansiosa do casamento, casou, e daí fica nervosa quando as coisas não dão certo. Que nem a Márcia que foi casar, meu Deus do céu, o bicho não dava certo. E nós cara, que nós vai dar jeito. E deu jeito, casou com vestido. E daí foi abaixo do coração, né? E deu certo o vestido, o negócio foi louco. Mas o que acontece? Existe essa ansiedade, não é saudável. Porque tu está empolgado por algo bom que está para acontecer. Então aquilo, né, te dá aquele pico de ansiedade legal, que está gerando uma expectativa para algo, certo? Até aí, a ansiedade está ok. Porque é normal, é saudável ter isso, certo? Agora, quando a ansiedade já deixou de ser saudável, ao ponto de que ela domina teus pensamentos, de tirar a tua paz, o teu sono, o teu sossego. E aí da ansiedade ela vai gerando outros problemas, porque aí a ansiedade desenfreada de medo, de anseio por alguma coisa, medo que algo aconteça, você começa a tomar decisões e atitudes sem que nada aconteceu, mas tu já começa a te programar para uma coisa que tu nem sabe se vai acontecer. Porque aí isso aí já é um problema. Porque ele está te movendo por algo que não aconteceu. E geralmente isso que eu digo quando você espera que algo ruim aconteça. Entendeu? E aí você começa você pinta os piores cenários. E é engraçado. Que aí tu pinta os piores cenários. Não é cenário bom. É o pior cenário que tu possa imaginar. Tu começa a desenhar na tua cabeça. E aí tu perde o sono, tu perde o sossego, tu começa a ter pesadelo, tu perde fome, meu Deus. E daí fica irritada, daqui a pouco já começa a dar problema de estômago, já começa a afetar a saúde. Entende? Por quê? Porque aí você deixou
E aí entra algumas passagens bíblicas que eu gosto bastante, porque o Senhor soprava isso no ouvido sempre. Uma. Há tempo determinado para todas as coisas. É o meu mantra divino. Tem tempo determinado para todas as coisas. E sabe o que é engraçado? Que nessa passagem bíblica fala ainda o seguinte: há um tempo de chorar e tempo de se alegrar. Tem o tempo de tu plantar e o tempo de tu colher. Tem o tempo de tu atirar as pedrinhas e tem o tempo de tu ir lá e recolher as pedras que tu atirou. Entendeu? Ou seja, fala que tem sim o tempo, tem tempo no tempo ruim. Porque essa passagem bíblica ela fala que tem o tempo do choro, que tu não está livre de chorar. Mas o tempo do choro ele não é eterno, é um tempo, vai passar. Então, se eu estou no tempo do choro, eu vou chorar. Choro os litros que tem para chorar. Vou chorar. Deixa eu chorar. Eu lembro que o Leandro disse: eu tenho partidão, me deixa chorar. Eu disse: me deixa chorar. Eu prefiro chorar. Me deixa chorar. Porque eu entendi que eu tenho o tempo do choro. Então, chorei, como a gente costuma dizer, né? Chorei largado. Chorei. Mas o que acontece? Teve o meu tempo de choro, mas eu não fiquei no tempo de choro. Chegou uma hora, eu chorei. Aí chegou um dia que eu cheguei e disse para Deus: deu, né? Deu. Chegou? Acho que deu. Agora, daqui a pouco eu tenho uma lágrima. Eu disse: Deus, Senhor. Agora eu disse: não, Senhor, agora sim, Jesus. Recolhe tudo, leve embora, porque eu cansei de chorar. Agora eu preciso sair desse lugar. E o negócio é tão doido que funciona. Sabe? É tão doido que funciona. Eu tenho umas conversas na boca com o Senhor. Que funciona. Então, tipo assim, eu faço isso e funciona. Quando eu vejo pum, saiu aquele peso, aquela angústia, aquela dor e deu, foi embora. E chegou o momento de eu sorrir. Entende? Então, uma das coisas que me fez entender é isso. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Eu preciso entender que nada é eterno aqui na Terra, certo? A eternidade é tudo isso, ponto, acabou. Quando eu estou na Terra, eu tenho que entender que tudo é um momento. E que eu tenho que aprender a passar por esses momentos. Entende? Outra coisa que me fez entender também, que é outra palavra que o Senhor soprou muito no meu ouvido, até o ponto de eu conseguir sair desse lugar de sofrer por antecipação, que a ansiedade é isso, sofrer por antecipação. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então eu entendi que eu tinha que viver o dia de hoje. Eu tenho que resolver os problemas de hoje. O problema que está na minha mão hoje. É esse problema que eu tenho que resolver. O dia do amanhã pertence a Deus. E amanhã eu mato o leão do amanhã. Eu tenho que matar o de hoje. Exato! Eu não matei o leão de hoje. Eu quero matar o leão que nem veio. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou com 5 acumulados aqui, não matei nenhum. É por isso que a ansiedade fica doida. Não, e daí o pior é isso. O pior é quando eu não mato o meu leão, eu fico caçando o leão dos outros. E se a mulher não resolve o pior, ela é o pior. Bem simples e prático. Se a mulher não resolve o problema, ela é o problema. E daí, se tu é o problema, vai que o Senhor se converte. Se converte. Porque daí não é convertido. Entendeu? Mulher que não resolve o problema, ela é o problema. Porque Deus deu para a mulher esse dom de resolver o problema. Por que tu acha que o Senhor disse que a mulher ela é a edificadora do lar? O que é edificar? É construir, é gerar, é levantar. E quando tu está construindo, eu trabalho tempo em um escritório de arquitetura. Quando tu vai construir uma casa, o que aparece de problema no meio de uma construção?
problema. E tu tem que estar resolvendo esses problemas no meio do processo. Então, se Deus nos chamou para a edificação do nosso lar, isso quer dizer que nesse processo da edificação encontraremos problemas. Se encontraremos problemas, o Senhor nos dá habilidade para resolver esses problemas. Porque foi nos dada essa missão de edificação. Entende? Então, se eu não estou cumprindo esse papel, isso quer dizer que eu não sou um problema. Então, eu tenho que ir para o Senhor me humilhar e pedir: Senhor, o problema sou eu. Resolve eu aqui. Me resolve, porque eu preciso ajudar a resolver os problemas da minha casa. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu preciso entender isso, eu preciso resolver as coisas. E uma de cada vez. Não é abraçar o mundo com as pernas. Eu tenho que ter esse senso quando eu estou abraçando o mundo com as pernas. Porque isso também aciona a ansiedade. Por quê? Porque eu estou fazendo tanta coisa, e não estou resolvendo nada. E eu não vejo nada resolvido, não vejo nada feito. E eu estou só sobrecarregada. Aí quando eu me dou conta, misericórdia. Aí eu estou sufocada. Então, eu tenho que ter esse discernimento, que isso é um problema, eu não estou conseguindo resolver, eu tenho que aprender a entregar para o Senhor e entregar de verdade. E quando eu entrego, eu digo: Deus, está na tua mão, e eu peço que o Senhor faça a casa no coração. E que o Senhor, do tempo, abra a porta e resolva isso aqui, porque eu não consigo. Eu não consigo. Tem muita coisa que eu faço com os Deus. Essa semana mesmo, ou esse Deus, isso aqui eu não consigo resolver, tá na mão. Toma, porque eu não consigo. Já tenho. Não tem jeito. Entende? Então, eu também tenho que, eu não posso ser dominada pelos meus anseios. Outra palavra que ensina muito sobre isso, que o salmista Davi fala: aquilo que eu mais teria me sobreveio. E isso me fala muito sobre essa ansiedade desenfreada. Porque a ansiedade, ela é o medo de algo que ainda não aconteceu. E se isso acontecer? Ou se não acontecer? Entende? E o que é? Isso é um medo. É medo. Medo de que algo aconteça ou medo que não aconteça. Aí o salmista me ensina: aquilo que eu mais temia me sobreveio. O medo, ele é a fé ao contrário. O medo, ele vai atrair exatamente aquilo que eu não quero. E muitas vezes a gente fala: eu tinha tanto medo, eu estava com tanta ansiedade. E não é que aconteceu o que eu mais temia? Claro, porque você acionou isso no mundo espiritual. Nós não conseguimos entender isso, que a nossa ansiedade, ela aumenta essa fé ao contrário, de atrair as coisas ruins. Tu acredita mais no medo do que no Senhor. E daí outro gancho que eu já puxo: o medo é a ausência do amor. Porque a palavra do Senhor fala que o amor do Senhor, ele lança fora o medo. Então, se eu vivo uma vida escravizada de ansiedade, eu está faltando aqui o amor do Senhor. Então, eu preciso orar: Senhor, me batiza com o teu amor, porque eu não posso viver escravo do medo. Eu não posso viver com medo no futuro. Não é? Essa semana já mandaram: olha, meu amigo, ó, pastor, o que a gente faz? Olha o que os caras estão falando. Meu filho,
prática. Para que eu desenvolver sim. Primeira coisa, para gerar essa maturidade da comunicação dentro do casamento, é você tirar a ofensa do campo. Porque eu digo o seguinte, nós escolhemos nos ofender, tá? Pode vir quem quiser vir com todos os argumentos para mim e dizer que eu estou equivocada, que eu estou errada, que não é assim. Eu escolho a ofensa. Eu escolho me ofender com o que falo. Eu escolho tomar para mim a ofensa. Então, primeiro ponto para você alcançar uma maturidade de comunicação dentro do casamento é você remover a ofensa. É você parar de se ofender com tudo que a pessoa fala. Ah, mas a gente sabe quando a pessoa fala com a intenção para ofender. Lógico que a gente sabe, né? Só que aí cabe a nós escolher a ofensa ou não ainda. Ainda cabe a mim escolher me ofender com aquilo. Porque, sabe, que uma das coisas que eu entendia quando a gente ia ter alguma conversa que não era muito agradável e acionava aquelas coisas no Leandro, os gatinhos dele, e ele, de fato, ele vinha com as ofensas, julgamentos, com acusações. E aí, quando o Senhor me falou, acionou um gatinho nele, eu entendi que quando ele vinha com uma ofensa, com uma acusação, era uma defesa. Ele se sentiu de alguma forma agredido pelo que eu falei. Ele não soube lidar com aquela situação e ele contra-atacou. E eu digo que eu falo em palavras, certo? Ele nunca levantou a mão para mim. Se levantasse, era primeiro de cabeça. E a bichinha era dele. Então, o que acontece? Eu comecei a ter esse entendimento. A primeira coisa é você também ter esse discernimento. É você sair desse lado emocional. Sabe? Gente, a maturidade do casamento, ela começa com a nossa própria maturidade. Não tem como eu querer gerar uma maturidade na minha conversa com meu marido quando eu sou infantil. Quando eu sou mimada, quando tudo para mim é um dodói, sabe? Quando eu sou mimizenta. Esses dias, essa semana, eu estava olhando conversando. Eu não lembro que foi a situação que aconteceu. Eu falei, ai meu Deus, a fulana é toda bem espalhafatosa. Disse que eu comecei a rir desse Leandro, é que ela é feminina. Tu não casou com uma mulher feminina desse jeito, disse pra ele. De fala fina e toda delicada. Tu não casou. É que tua mulher não é feminina desse jeito, falou pra ele. Ele olhou pra mim, graças a Deus! Eu disse, tá, não, tô entendendo que eu sou assim. Porque ele disse assim, graças a Deus que tu não é assim. Que misericórdia! Aí eu dei risada e falei assim pra ele, então, você não gosta, e Deus te deu essa mulher aqui que não é esse doce de canto grande, de falar meiga, delicada, se tu não tem essa mulher, porque tu não gosta, então Deus me fez a tua medida, ok? Esse só que a tua filha é. Eu falei pra ele, a tua filha é meiga, delicada, frufruzinho. Eu disse pra ele, ela é. Então, eu disse pra ele, você não ouse matar isso nela. Porque o marido dela deve estar pedindo ela desse jeito. E ele vem assim, não vou fazer. Ela vai ficar assim. Aí eu disse, ele disse, isso aí, marido. Isso aí, ele não tá certo.
primeira coisa, tira a ofensa do campo. Tira. Segunda coisa, começa você a crescer emocionalmente. Você precisa procurar crescer emocionalmente, amadurecer. Você precisa procurar olhar em você quais são os teus pontos que são muito infantil. Porque muitas vezes tem situações que a gente para e olha para a mentalidade de um adolescente. E eu tenho que entender qual é a idade que eu tenho hoje. O que eu vivo hoje. Eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer aqui. Eu tenho que permitir o Senhor me forjar, me fortalecer. Sabe? A gente é delicado, a gente é sensível, precisa. É o que eu digo, gente, eu não sou assim, frufruzinho, de fala mansa, delicada, risonha, papapá. Eu não sou assim, certo? Eu não sou aquela pessoa que vai, e é engraçado que quando eu era adolescente, ali nos 16, eu chegava, ei, fulano, vou cá, porque era a fase da adolescência, certo? Mas eu cheguei num momento ali nos meus 20 e poucos anos que eu, sabe que aquilo para mim não combina comigo. Eu não quero, eu quero ficar quieta no canto. Não combina comigo. Então hoje eu já não sou assim. Às vezes quando eu chego no lugar, eu estou, às vezes, dependendo de uma situação que eu estou empolgada com algum evento, eu faço assim, né? Tá. É o máximo de coração que vai ter na verdade. Por quê? Porque houve uma mudança em mim, a minha mentalidade, o meu emocional. Sabe, tem muitas coisas que eu também fui identificando dentro de mim, a minha identidade, a minha natureza. Entende? Eu estou te dizendo que não é que a seriedade um sinal de maturidade. Não. Eu estou falando que nesse processo eu fui me encontrando, eu fui me conhecendo, eu fui sendo forjada na minha identidade e fui sendo imprimida nesse lugar. Certo? E hoje eu consigo desenvolver relacionamentos aonde o meu nível de conversa é outro. Eu não converso mais com as pessoas com 15 anos, com a mentalidade de 15. Eu não vou ter um diálogo difícil com o meu marido com a mentalidade de 15 anos. Porque senão vai virar choro, porque a Miriam de 15 anos era uma vaca com camiseta. Melindrosa. Tudo era ofensa. Tanto que o Leandro fala, misericórdia, quando a gente casou, que era terrível. Lá no final, tudo virar choro. Porque era assim. Então, assim, primeiro, é você se desenvolver, você procurar crescer. Você. Comece em você. Você procurar crescer, amadurecer, tratar você, ver as lacunas do teu coração. Entenda que quem supre as tuas frustrações, as tuas insatisfações é Deus, não é teu marido. Não é teu marido que te preenche para você ser feliz. Não é teu marido que vai te fazer uma mulher suprida em todas as áreas. Isso é ilusão, é conto de fadas, é um jugo sufocante que o mundo coloca sobre as pessoas. Isso não existe. Você é plena, satisfeita em Deus. Você precisa procurar a sua plenitude, a sua satisfação, em primeiro lugar, no Senhor. Você tem que se procurar se satisfazer e procurar ser plena em Deus, para depois você cultivar o seu relacionamento. Porque aí você vai ter a tua marido. E aí você consegue ser inteira para ele. E aí a conversa muda. Então, meu conselho é o quê? Comece a trabalhar em você primeiro. Porque aí você crescendo, você amadurecendo, querendo ou não, você vai levar o teu marido para esse lugar junto. Porque ali vai obrigar ele a entender, a crescer. Não sei disso, vivi na minha casa. Entendeu? É isso que eu digo quando eu falo para as mulheres que senta comigo, eu digo, para de olhar para o teu marido.
Eu falo mesmo, falo. Para de olhar pro teu marido, olha para você. Cuida do teu coração, começa a buscar por você. Porque quando você começa a tua transformação, a tua mudança, tu vai te posicionando onde Deus quer você, o ambiente da tua casa muda. Isso é um fato. É um fato. Não tem. Não tem. Para o homem não mudar, só se ele for o fim da perdição. Essa é a verdade. Para o homem não mudar, quando uma mulher está de fato alinhada ao coração de Deus, aos princípios da palavra, alinhada do Senhor, esse homem não muda. Só se é aquele cara incrédulo, sem vergonha, bifão, que não quer nada com nada, não quer nada com Deus, não vive uma vida de altar. Só assim que o homem vai mudar. Agora, se o homem está empenhado de verdade no Senhor, só que está lá meia louca, não consegue, papá, e a mulher vai nesse lugar que o homem muda. Não tem como ela mudar. Não vai mudar. Porque aí, alguém que falou, né, que Deus colocou a mulher como coluna. Coluna é o quê? Ela sustenta. E aí eu te pergunto, você é forte o bastante, resistente o bastante para sustentar teu marido? Para apoiar ele? Ou você está toda rachada, quebrada, arrebentada? Vai sustentar o quê? Se a coluna não está em pé, a casa não está em pé. Está entendendo? Vocês veem como a gente inverte as coisas? Então, meu conselho é elevar a autoridade do nível de conversa dentro de casa, comece você a amadurecer primeiro. Busque o seu crescimento. Tire a ofensa do campo. Não interessa se a criatura vem para todo dia. Eu acho que está quase na hora de terminar. Mas um dia, nós estávamos numa briga ferrenha. Porque eu falei um negócio que Deus tinha falado comigo, e eu falei para ele, e ele não gostou. Não gostou do que eu vi. E daí veio, né? Aí eu lembro que foi aquele que falou, e eu olhei para ele, eu não recebo isso sobre a minha vida, porque o que tu está falando não é uma verdade. Ele olhou assim para mim, e eu, tá bem, irmão? E eu saí e deixei. Aí ele ficou mudo. Nós morávamos lá na casa do bom pastor. Aquela casa era grandona, né? Dava para fugir. Aí eu peguei, larguei aquela para ele e me zarpei. Deixei ele sozinho lá no quarto e fui para a cozinha. Eu disse, não aceito isso sobre mim, porque isso não é uma verdade. E ele me arregalou o olho e ficou apavorado. Foi um choque para ele. Foi um choque para ele aquele dia. E depois eu fui para a cozinha e disse, Deus me perdoa se eu fiz errado. Depois que passou aquele momento assim, eu disse, Senhor, me perdoa se eu fiz errado. Passou o tempo, veio ele, lá na cozinha, estava lá lidando com as coisas da casa. Aí veio ele, me perdoa, fica certo. Glória a bênção, não fiz errado. Aí eu disse, obrigada por fiz errado. Aí eu disse, me perdoa, amigo, eu sou bonito, tudo certo. Eu me equivoquei e tal, foi uma vida, tudo certo. Tá entendendo? Só que aí é que tá. Sabe, é vocês também entenderem que o perdão é uma chave. Eu poderia ter desembanhado a minha justiça própria, tá vendo? E tu vai me ofender, e tu vai me xingar, e eu não aceito. Olha aí, eu tinha razão. Pra que eu ia fazer isso? Se Deus com certeza tinha dado uma xixada dentro lá no quarto. Tá entendendo? É aí que entra a imaturidade. Eu
tenho que estar satisfeita simplesmente pelo fato de ele ter entendido. Para que eu quero? Para que eu vou querer humilhar? Porque isso aí é humilhar o marido, sabia? Quando eu faço isso, eu estou entrando na área de humilhação do meu marido. Porque aí eu estou repudiando ele do erro que ele cometeu. Só que daí, sim, quando eles fazem com a gente isso, a gente fica de cara virada o mês. Fica um mês sem olhar na cara do marido, sem falar com o marido. Estou errado? Está entendendo? Então, para que eu vou fazer o quê? Então, aí começa eu entender e me dar por satisfeita. E diz, não, está tudo certo. E a vida que segue. Não fiquei empurrada, fomos tomar um chimarrão, fomos conversar. E aí destrinchamos o assunto. E aí é engraçado, porque deu aquele boom. E eu parei aquela confrontada nele, ele levou um choque, Deus falou com ele, veio, pediu perdão. E aí foi engraçado, porque depois disso a gente foi sentar no mão, aí nós destrinchamos o assunto. E daí ele veio me trazer o porquê que ele não, qual foi o que deu aquele bate nele e tal. E aí a gente começou a conversar. E nessa conversa nós começamos a achar algumas raizinhas para tratar, para resolver. Está entendendo? Só que essa é a questão, a maturidade está aí. Não é eu levar adiante uma discussão. Para que eu vou levar adiante? Para que eu vou prolongar uma briga? Se eu posso viver em paz. Muitas vezes, gente, é uma das coisas que eu e a gente tem falado muito aqui em casa. As pessoas não sabem viver em paz. Parece que se não está no meio de uma contenda, de uma guerra, não está nada a valer. Parece que cada problema na sua vida, porque não sabe viver em paz. Então hoje, eu e o Leandro, a gente brisa muito mais por estar em paz do que estar brigando. Aí quando eu fico hoje, ele já adota uma outra filosofia da vida dele. Né? Se ele vê que eu estou bicuda com ele por alguma coisa, ele vai por tunda e me abraça e me beija, e ele começa a puxar conversa na minha veia, você sai daqui que deixa aqui no meu canto, ele não vou deixar, não quer nada, vem cá. E quando eu não desamarro o burro, ele não para de me importunar. E daí eles vão tomar um chimarrão. Eu quero, vamos tomar chimarrão comigo. E quando desamarra o burro, ele não para. Que é a mesma coisa que eu faço com ele. Quando ele fica, aí ele diz que vai fazer o devocional. Aí ele vai lá e senta lá na mesinha dele, lá do quarto, lá, e fica lá fazendo o devocional dele, tem um rápido, aí eu vou lá, empurro aquela cadeira, e enche de beijo, e vamos tomar, esse pai, não você daqui enquanto tu não fala comigo. E ele, pra que eu vou? Sabe, eu quero viver em paz, pelo amor de Deus. Eu quero meu amigo do meu lado. Eu parei de ver o meu marido como um rival. Eu olho para ele como meu amigo, meu companheiro. E é isso, nós temos que mudar essa ótica. Sabe, esse é o problema do feminismo, porque implantou na mulher uma rivalidade com o homem, pelo amor de Deus, ele não é nosso rival. Desde quando tu dorme com o rival na cama? Ele é meu companheiro, uma pessoa que eu escolhi para dividir e compartilhar minha vida. Então eu tenho que parar de olhar para ele como rival. Então eu tenho que prezar por não ter por perto meu amigo, meu companheiro. Então eu tenho que priorizar por isso. Eu mal entendido, se resolva, se perdoe. Não interessa quem tem razão, quem está certo, que se exploda a razão, que se exploda. Quero ter paz. Quero ter paz. Se ele não está me entendendo, amém. Essa semana nós vamos dar um episódio, mas eu nem discuti, eu nem entrei na discussão. Eu só olhei a mensagenzinha dele e disse, Deus, ele não entendeu nada. Ele fala, deixa quieto, eu vou nem entrar na discussão. Por quê? Porque eu quero paz. Eu quero estar de
deixar de mimimi. É eu entender que nem sempre nós vamos estar no mesmo nível de maturidade. E nem sempre eles vão nos entender. Nem sempre. E nós temos que tirar deles esse peso de responsabilidade que nós colocamos sobre eles, que eles são obrigados a nos entender sempre. Porque nem sempre eles vão nos entender. Mas existe um que nos entende. Sempre. E é para ele que nós temos que recorrer. Quando nós não somos entendidas, compreendidas pelo nosso cônjuge, pelo nosso esposo, ou até mesmo pelos nossos pastores, nossa liderança, existe um que nos entende. E nós precisamos buscar. Porque aí o Senhor trabalha. E daí, de repente, não é eu que não estou sendo entendido, é eu que não estou entendendo. E aí, quando eu vou para o Senhor, Ele faz tudo o que eu quero. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Que já é 10 horas de dia. Então vamos orar e agradecer. Pai, de Jesus, nós queremos te agradecer por este tempo tão precioso de conversa. Te agradeço, Senhor, por tudo que foi colocado aqui na mesa, tudo que foi falado. E te pedimos, Senhor, que nos traga crescimento, amadurecimento dos nossos relacionamentos, amadurecimento emocional. Senhor, nos ajuda a compreender aquilo que não compreendemos ainda. Nos ajuda a encontrar um lugar de paz e descanso no nosso coração. Senhor, transborda em nós o teu amor. Nos leva a um lugar de amor e graça, aonde sejamos cobertos por ti, Pai. E, Senhor, que nós venhamos de fato trabalhar na edificação das nossas casas, das nossas famílias. Senhor, que nós venhamos alcançar o propósito que tu tens para cada uma de nós, Pai. Que nós venhamos nos alinhar ao teu coração. Assim eu oro e te agradeço.